Enquanto a gente espera o pessoal entrar aí, certamente estão lá na aula de física. Se vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade aí, a gente conversa aqui. Boa tarde, professor. Olá, Fabiano. Eu estou com uma dúvida aqui em duas questões ali da lista, viu? Diga. Atividade 2, que são duas com raízes. Atividade 2, tu já está falando dela? 2. Deixa eu olhar aqui para ela. Abri aqui também. A letra H e a letra I. H, F, G, H, I, ok. Certo? Qual o problema aí? Tu tem uma indeterminação do tipo infinito menos infinito, né, na letra H? Menos? Certo? É, infinito menos infinito. Sim, infinito menos infinito. Aí tem que arrumar um jeito de acabar com ela. Olhando para esse limite aí, não vem nada, não. Eu tenho que usar aquela propriedade do A menos B? A 2, né? Por causa do índice da raiz. É, então. Exatamente. Aí eu levo os 2 ao quadrado. Não eleva os 2 ao quadrado, pelo amor de Deus, não. Usa o produto notável lá. Só levar o Sim. quadrado. Tá porque certo. se você eleva o quadrado, muda a história, né? Uhum. E o outro, e a letra I é igual ao que a gente já fez aí, pô. Não tem nada demais, não. Então, qual é a sua dúvida? Tudo, professor, porque esse raiz cúbica, raiz a quarta aqui. Então vamos botar diferente aí. Você tem x elevado a meio, x elevado a 1/3, x elevado a 1/4. Isso aí não te diz nada? Aí bota o x em evidência. X não, né? O fator comum em evidência aí. Então, ajeita. Embaixo tem o quê? 2x mais 1 elevado ao meio. Sim, a raiz é qual? Não sei, não. Raiz quadrada, né, bicho? Sim. Não, o índice da raiz é quadrado. É o 2. O que a gente não já fez isso aí com um dos exercícios. O que a gente vai fazer aí? Botar o quê? O termo de maior potência em evidência, que no caso é o 2x. Uhum. Não muda nada, Fabiano. Essas contas aí que são diferentes. A raciocínio é igual que a gente já fez aí. Certo. Bota lá a raiz de x, né? A maior potência aí, né? O x elevado a meio. É. Então, você vai botar em cima raiz de x, embaixo vai aparecer um raiz de x também, não vai? Uhum. Bom, né? Entendi. A única coisa aí diferente são as contas que você vai fazer diferente de fração, né? Um minuto. Né? As contas que são diferentes. Ter cuidado das contas aí. Tá, eu vou olhar nos exemplos que a gente fez. Olha para a ideia, tá? Não vai olhando para a conta, é diferente aqui, ó, evidentemente. Mas olha para a ideia que é a mesma coisa. Não é nada demais, não. Certo. Ok. Murilo, já está liberado o quê, Murilo? A tarefa lá? É isso? Tá desde manhã que ela está aberta lá. Então, na verdade, é uma tarefa baseada mais na história de vocês, né? Estão estudando para fazer prova, né?
A prova é que é a história de limites e tal, então eu botei a tarefa, né? Vocês vão fazer a tarefa, mas o intuito é vocês estudarem os limites que estão aparecendo por aí. Né? Faz direitinho. Aliás, a primeira tarefa, eu já corrigi a turma na manhã, falta a turma de vocês. Daqui para quarta ou quinta-feira, a gente sabe que tem muita, né? Mas, pelo que eu vi, né, tem coisas que, para entender o que vocês fizeram, é um negócio sério, viu? Vocês gostam de fazer conta, é as contas que vocês estão entendendo. Eu posso não entender. Né? Então, quando vocês forem escrever as coisas, esse negócio aí né, escreve o que vocês estão fazendo. Se vocês pegaram os exercícios que vocês fizeram, do jeito que está lá, sem nenhuma explicação, vocês olhando do vídeo, vocês vão ver o que é que fizeram lá. Tá? Então, vamos escrever alguma coisa. Conta, vocês sabem. Isso é besteira. Conta. O problema é qual foi a ideia que vocês tiveram para fazer aquilo lá. É o principal da história é essa. Vocês desenvolveram um raciocínio e escrever alguma coisa sobre ele. Até porque vocês têm que escrever. No final do curso, vocês vão escrever um TCC. Tem que começar a treinar para escrever essas coisas aí. E é desde já que vocês estão começando. Acaba com essa mania de estar fazendo conta aí. Então, a gente lê o enunciado do problema, entende e aí desenvolve. Então, tem conta que, pelo amor de Deus. E tem umas coisas iguais, viu? Vocês têm uma equação do segundo grau. Todo mundo sabe resolver uma equação do segundo grau. Para calcular as raízes, tudo. Aí escreve o termo de x, quebra o termo do x em 2 fatores, não sei o quê, bota em evidência. Para que isso tudo? Sabe as raízes? Não sabe como é que se fatora a equação do segundo grau? Sabe. Então, aqui esse negócio de arruma aqui, quebra lá, não sei o quê. Se os números forem bem chatos que tiver lá no meio, eu duvido vocês quebrarem, viu? Aqui só a gente bota os números inteiros para não dar muita conta. Né? Mas se botar um bicho mais canhoto lá, umas raízes, raiz de 3, não sei o que, eu quero ver vocês quebrarem aqueles fatores lá. Né? Do mesmo jeito, a questão do polínômio do terceiro grau aí. Tem umas coisas, é tudo igual, é tudo igualzinho. Eu sei que o raciocínio, a maneira de fazer pode sair igual. Mas pelo menos diga o que é que você está fazendo. Tem coisa que o cabo não adivinha. Então vamos melhorando essa escrita aí para ficar mais fácil a história. É para você mesmo, não é nem para mim. Bom, vamos esperar um pedacinho mais. Só tem 18 até agora. Muita gente, professor, foi para a universidade de tarde, não sei como é que vão fazer para assistir a aula do senhor, não. Pois é, eu estava pensando exatamente isso aqui também. Um pedaço, boa turma da gente aqui começou presencial, foi assistir a aula de física agora. Como estão divididos em 3 professores, só quem está com os professores da minha turma é que está em casa. O restante foi para a universidade assistir. Eu, por exemplo, estou na UFPB. Como é, Matheus? Eu, por exemplo, estou na UFPB. Você está na UFPB. Infelizmente, vai ter essas coisas, tá bom? Eu não fui lá porque eu não... Tem umas 15 a 18 pessoas na aula de física agora, creio que todos. Então, que era para ter 30. Para assistir. É para ter 30 no máximo, né? Isso. 30 no máximo. É a metade da turma. Esse negócio é... Se vocês tiverem que mostrar o cartão de vacina, tudinho, para entrar na universidade, porque o que eu vi... Não, eu não precisei mostrar hoje, não. Agora todo mundo que estava indo de carro, de moto, precisou mostrar, mas eu que estava a pé, não precisei, não. Pois é, tem que ter todo mundo. E o que chegou para a gente é que tanto aluno como funcionário e professor tinha que mostrar. Professor, quando eu fui de manhã, eles estavam solicitando sim. No portão do CT tinha 2 homens que, quando os estudantes passavam, eles pediam o cartão de vacina e só permitiam entrar quando apresentavam. De certo. manhã foi assim, né? É. Porque, de qualquer forma, ia ser ia dar fila grande, né? Porque para entrar ali com
para mostrar o cartão de vacina tudinho, mas tinha que arrumar um jeito de mostrar, né? Porque o próprio Consune, né, o Consune, que é o conselho maior lá, exigiu que apresentasse isso. A pandemia diminuiu já bastante, graças a Deus já diminuiu bastante, mas a gente não pode relaxar não, né? A gente não pode relaxar. Vamos ver o que é que vai dar aí. Eu gostaria de estar na sala de aula, evidentemente. Mas eu tenho um medo desgraçado desse negócio. Quando eu tiver uma segurança boa de que eu posso sair de casa sem problemas, eu fico com medo danado. Se eu pegar um negócio desse, é bem provável que eu não... E a gente aqui, nós somos muito chatos com isso. Minha mulher é muito chata com isso. Aqui a gente, quando chega, a roupa vai para um canto, vai direto para o banheiro, toma banho, não sei o quê. Tudinho. Ninguém relaxa em nada aqui. Aqui em casa, ninguém, graças a Deus, ninguém teve nada, não. A minha filha, que estava estudando em Aracaju, voltou. Já fez 12 testes. Todos os 12 deu negativo. Então, a segurança que a gente tem aqui é arrochada. Todo mundo, mesmo as duas que são casadas, a gente toma o máximo de cuidado. Tem os meninos, tem os netos, tem tudo. Então, medo danado de pegar isso. Uma das minhas filhas tiveram, todo mundo lá pegou, mas como estava todo mundo vacinado, aí foi besteira, né? Sempre é mais fraquinha, você não tem nada grave, sempre mais grave. Então, mesmo com essa liberação aí, vocês se cuidem, porque, de qualquer forma, você tem pai em casa, tem avô, tem não sei o que, são pessoas mais, né? Com certa idade, a gente fica com... Então, tem que ter cuidado nos velhinhos também. Bom, eu acho que são 4h10, já está na hora da gente começar, né? Sem problema. Então, hoje a gente já falou de limites, números reais, desigualdade, essas coisas todas, né, que fazem parte da matéria da primeira prova. Para fechar essa matéria, a gente vai falar de funções contínuas. E são as funções, digamos assim, bonitinhas, né? Funções que a gente gosta de trabalhar, né? A própria palavra contínua, no português, vocês sabem o que é que significa, né? Continuamente, funções contínuas, significa dizer que o gráfico dela, você pode traçá-lo continuamente, sem tirar o lápis do papel. Tá? Isso é o que a gente chama de funções contínuas. Grosseiramente falando, é exatamente isso, né? O próprio nome dizia, você traça o gráfico continuamente sem tirar o lápis do papel. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de funções contínuas. Mas o que é que significa isso matematicamente? Dizer, você pode traçar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Matematicamente, como é que a gente pode falar isso? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está aí, funções contínuas. O que é que significa isso aí, essa história que a gente estava falando aqui, de continuamente, né? Você traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. É dizer isso aí. A primeira coisa que a gente vai... como a gente trabalha com funções reais de variável real, portanto, o domínio é um subconjunto da reta, tá certo? É um intervalinho, qualquer jeito, intervalo, aberto, fechado, qualquer jeito. Um subconjunto da reta, né? E a imagem também é um número real. Então, funções reais de variável real. Então, a primeira coisa que a gente vai, né, dizer, f é contínua em um ponto do domínio. Veja, isso aí que é interessante, é uma coisa interessantíssima. Estou falando em continuidade, funções contínuas em um ponto, mas que esse ponto tem que pertencer ao domínio da função. Se não pertencer, não se fala em continuidade desse ponto. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai exigir, e naturalmente, né, isso é o normal das funções, que o ponto em questão que a gente esteja
fazendo a pergunta, f é contínua num ponto do domínio, né? É que ela está definida lá e acabou. Não só vai falar nisso, né? Então, primeira coisa, só se fala em continuidade em pontos que estão no domínio. Não pertence ao domínio, não fala. Por que a gente bota isso aqui? É tão natural isso. Porque a gente viu lá em limites, e pode ser que a função tenha limite num ponto, sem que esse ponto pertença ao domínio da função, né? Nós vimos exemplos desse tipo. Então, aqui, é por isso que a gente bota, ó, F tem que estar definida lá em A. Tá? O ponto A tem que pertencer ao domínio da função. Tá? Então, essa é a primeira condição. Só se fala em continuidade de funções em pontos do domínio. É essa primeira condição aí. F está definida em A. Segunda coisa que a gente quer que aconteça, que exista limite da função desse ponto, né? Existe limite da função quando x tende a A, estou falando de continuidade em A, então esse limite tem que existir. E além de existir, tem que ser igual ao valor da função no ponto. É isso que faz com que você trace o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Né? Você traça essa terceira condição aí diz isso. Né? Você traça o gráfico sem tirar o lápis do papel. Não tem buraco no gráfico. Certo? Dizer que limite de f de x quando x tende a A dá o f de A é dizer que o gráfico não tem buraco. Vejam lá, por exemplo, esse exemplozinho que tem aqui. Ó. Esse primeiro exemplo aqui é o exemplo de uma função contínua. Vai estar claramente, vocês lá traçam o gráfico sem tirar o lápis do papel, tranquilamente, e vale exatamente essas três. Né? Qualquer ponto que você pegar aí do domínio dela, que é a reta inteira aqui. Tá? O limite da função, se vocês olharem aqui, em qualquer ponto que vocês peguem, é exatamente o valor da função naquele ponto. Nesse outro gráfico aqui, desse aqui, ó, isso não acontece. Ó. No ponto zero não acontece. Vocês vejam que quando eu me aproximo do zero pelo lado direito, a função vai para 1. Quando eu me aproximo de zero pela esquerda, ela vai para menos 1. E vocês vejam, ó, tá? Não tem limite no zero, portanto, falhou uma das condições lá. E vocês vejam, tá? Para eu traçar o gráfico dessa segunda função aí, eu tenho que tirar o lápis do papel. Eu começo aqui por baixo ou por cima, tanto faz. Aqui por baixo. Para ir lá para cima, eu tenho que tirar o lápis do papel, ó, para lá em cima. Então, função descontínua são funções que têm quebra no gráfico. Se tem quebra no gráfico, essa terceira condição não é satisfeita, não. O limite de f de x quando x tende a A não é o f de A, que é o caso aqui. Aqui nem tem limite, né? O limite lateral à direita vai para 1, o lateral à esquerda vai para menos 1. Portanto, limites laterais diferentes, o limite não existe. A segunda condição não é satisfeita. Então, uma função vai ser contínua em um ponto A se essas três condições são satisfeitas. Primeiro, a gente só fala em pontos, né, em continuidade em pontos do domínio. Segundo, tem que existir limite da função desse ponto. E terceiro, esse limite tem que ser exatamente o valor da função do ponto, né? Para que o gráfico não quebre. Certo? Então, isso é que a gente chama de funções contínuas. São as funções que a gente gosta de trabalhar. São as funções bonitinhas, né? Funções que ficam com quebra no gráfico são horríveis de trabalhar. Né? Então, é o que eu estava dizendo, essa primeira observação é isso, né? Tá? Então, vocês vejam que essa função aqui, ó, ela é contínua em cada ponto do domínio, que é a reta inteira aí. Quando isso ocorre, a gente diz que ela é contínua no conjunto dos números reais, no conjunto domínio da função aí. Ou seja, uma função vai ser contínua em um conjunto se ela for contínua em cada ponto desse conjunto. Certo? Aí a gente diz que ela é contínua num conjunto. Aqui eu estava falando de continuidade em um ponto, tá? Uma função é definida no intervalo, qualquer, aí não interessa, aberto, fechado. Há um ponto de I, obrigatoriamente um ponto de I. Vocês lembram nas funções lá de limite, quando eu estava falando, eu sempre botava, exceto possivelmente em A. Tá? Eu podia ter existência do limite sem que o ponto pertencesse ao domínio da função.
Então, ela vai ser contínua em um ponto se essas 3 condições forem satisfeitas. Certo? Então, a primeira observação é, se for contínua em cada ponto de I, quando eu falo em cada ponto de I, é em todo ponto de I, aí a gente diz que ela é contínua em I. Então, portanto, não sai contínua no conjunto se for contínua em cada ponto desse conjunto. Certo? Agora, vamos lembrar das propriedades de limites. A gente botou lá algumas propriedades assim. Suponhamos que o limite de f de x, tá? Quando x tende a da L, L1, limite de g de x quando x tende a A, da L2. Eu estou dizendo que o limite da f existe quando x tende a A, e estou dizendo que o limite da g existe quando x tende a A. Daí, a partir daí, a gente botou uma série de propriedades. Limite da soma era a soma do limite, evidentemente a diferença, né, do mesmo jeito. Limite do produto, produto dos limites. Limite do quociente, quociente dos limites, evidentemente, o denominador não pode se anular, né? Foram essas propriedades que a gente botou lá. Partindo dessas propriedades, partindo do fato que o limite existe, o que é que a gente pode concluir com funções contínuas? Tá? Se eu tenho 2 funções contínuas, evidentemente, a soma de contínuas vai ser contínua. Por quê? Porque o limite da soma é a soma dos limites. Como elas são contínuas, o limite existe. Né? Satisfaz a propriedade lá. Então, soma de contínua dá contínua. O produto de contínuas também é uma função contínua. Evidentemente, a diferença de funções contínuas são contínuas. O quociente de funções contínuas também vai ser uma função contínua, evidentemente, desde que o denominador não se anule. Né? Desde que o denominador não se anule. Tá certo? Assim como, se vocês lembrarem de funções compostas também, né? Composta de contínua vai ser contínua. Né? Função composta, grosseiramente falando, é calcular uma função dentro da outra. Né? São umas condições que têm que ser satisfeitas lá. Mas é só para a gente lembrar o que é composta de funções. Quando eu precisar, eu falo mais. Portanto, ó, em função daquelas propriedades de limite, a gente pode concluir que soma de contínua é contínua, produto de contínua é contínua, quociente de contínua é contínua, etc. Né? Então, em função das propriedades. Lembrar que as propriedades só são verdadeiras, que é a primeira coisa que a gente botou lá. Se os limites de f existem, o limite de g existe, aí a gente botou as propriedades todinhas. Não vão fazer o contrário, não. Se vocês não sabem que os limites existem, não pode usar as propriedades, não. Certo? Evidentemente, se uma dessas condições aqui não for satisfeita, a primeira tem que ser, né? Evidentemente. Se uma dessas duas aí, a segunda ou a terceira, não for satisfeita, portanto, ela não será contínua. Ou a gente chama de descontínua. Tá? Uma função vai ser descontínua no ponto A se ou o limite não existir, ou se o limite existir, ele é diferente do valor da função no ponto. Certo? Aí essas duas descontinuidades, elas têm um nomezinho. Se a segunda propriedade não for satisfeita, que é a existência do limite, vou botar aqui, ó. A segunda propriedade, não existe limite. Então, a função é descontínua. Essa descontinuidade nós vamos chamar de descontinuidade essencial. O que é uma descontinuidade essencial? É uma função que não satisfaz essa segunda condição aqui. Não existe limite da função no ponto em questão. Tá? Se por acaso existir a segunda condição for verdade, mas a terceira não, quer dizer, novamente ela vai ser descontínua, o limite existe, mas é diferente do valor da função do ponto, então ela vai ser descontínua. E essa descontinuidade nós vamos chamá-la de removível. O próprio nome sugere, né? Removível. Você pode remover a descontinuidade e tornar a função contínua. Então, nós temos esses 2 tipos de descontinuidade. Se a segunda condição não for satisfeita, a função é descontínua e a gente chama de descontinuidade essencial. Se a segunda for satisfeita, mas a terceira não,
Aí a gente tem uma descontinuidade removível. Tá? Então, são esses tipos de descontinuidade que a gente tem para uma função. Removível e... Ok? Alguma pergunta aí? Ok, João, sem problema. Eu também comecei faz pouco tempo. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui estão os exemplos para a gente discutir. Vocês fizeram as perguntas que vocês... Ok? Não... Tu está sem um link, João? Não está no Moodle Classic lá? Bom, então vamos ver. Esse exemplo. Tem perguntas sobre continuidade aí? Então, vamos começar pelo mais simples, né? Essa letra A aqui. Vamos pegar essa função, qualquer função. Isso é para a gente fazer só exemplos. Tá? Qual é o domínio dessa função aí? Isso é um polinômio do segundo grau. Domínio, todo mundo sabe disso, né? Qualquer x real, eu faço essa conta daí. x2 mais 3x menos 1. Qualquer x que você me der real, eu faço essa conta. Né? Então, domínio dessa função é a reta toda, os reais todos. Certo? Portanto, eu estou perguntando. Tá bom, vou tentar ir devagar aqui para ver se você chega. Eu sei que ia dar nisso. Aqui. A universidade é um negócio sério. Esse povo não pensa em nada, não. Só pensa nele, né? Os alunos que estão... Aí o cara vai para a universidade, assiste uma aula, volta para casa, parte de outra. Isso é uma confusão. Eita, meu Deus do céu, só sendo essa universidade mesmo. Eu conheço essa história já, são 43 anos lá. Aí já ouvi coisa demais. E esse está pior mais que todo mundo. Então, vamos pegar essa função aqui, x2 mais 3x menos 1. E a pergunta é, a função é contínua no ponto a igual a 1? Certo, vou falando mais devagar aqui. A função é contínua no ponto a igual a 1? Então, eu preciso saber se, para esta função, aquelas três condições são satisfeitas. A primeira é óbvia, né? A gente bota essa primeira, mas ela só se fala em continuidade em pontos de domínio. É só para reforçar aquilo lá. Tá? Mas, na verdade, são as duas de baixo que tem que ser... A primeira é óbvia. Se não pertencer ao domínio, a gente não fala de continuidade. Tá? Então, a primeira condição é satisfeita, claro, o 1 pertence ao domínio da função. Certo? O domínio dessa função aqui é a reta toda. Todo mundo sabe isso aí. Certo? Então, vamos verificar agora a segunda condição, quer dizer, existe limite da função quando x tende a a, que no caso aqui é o 1, né? Aqui, ó, a igual a 1. E depois de existir o limite, verificar se ele é igual ao valor da função do ponto. Valor da função no ponto. É calcular o f de 1 ali. Tá? Quanto é o f de 1? Todo mundo sabe calcular isso. Substitui o x por 1. Esse é o f de 1. Então, vamos verificar aqui. Está definida. Calcular o limite da função agora. Limite da função quando x tende a 1. Aí a função, ó, quando x tende a 1, ó, qual é a expressão da f? Essa daqui. Coloca lá. x2 mais 3x menos 1. Calcular o limite, esse tipo de limite, todo mundo sabe. É só substituir. Tá? Então, 1 quadrado mais 3 vezes 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 3 vezes 1, 3. Então, dá 3 o limite da função quando x tende a 1. Existe? Existe. Deu um número real. Existe. Tá? Volto a lembrar. Hoje de manhã já me fizeram essa pergunta. O limite só existe quando dá um número real.
número, tá? A gente sabe o que é. 3, 5, 4, π, raiz de 2, tudo a gente sabe como é. Infinito é símbolo, não é número. Tá? Nós não fazemos conta com o infinito. Nós não sabemos, né? Apesar de você botar o mesmo símbolo, eles são diferentes. Tá? As funções vão para infinito, uma vai de infinito, né? x2, x3, todas as duas vão para infinito, quando x é para infinito. A x3 vai mais rápido do que o x2. Né? Então, o infinito de x3 é diferente do outro infinito, apesar da gente representar pela mesma letra. Tá? O símbolozinho infinito. Então, cuidado para não perguntar essas coisas. Então, infinito, não existe limite, não sei quanto é. Não existe. D1 existe. Isso a gente sabe como é. Né? Então, o limite aí existe e vale 3. Portanto, existe. Agora, terceira condição. Limite da função, né, f de x, quando x tende a 1, tem que ser igual a f de 1. Tá? F de 1 todo mundo sabe calcular. Está aqui. Ó. Agora temos ó, limite de f de x dá 3, que é o f de 1, não é verdade? O f de 1 não é 3. Vai lá na função, substitui o x por 1. Ó. F de 1. A imagem do 1. O valor da função no ponto 1. É 1 quadrado mais 3 menos 1. Está aqui embaixo. Ó. F de x é isso. F de 1. Ó. 1 quadrado mais 3 vezes 1 menos 1, que dá 3. Portanto, limite de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1. Ou seja, é exatamente o valor da função naquele ponto. Conclusão. Como as 3 condições são satisfeitas, nós vamos concluir que essa função é contínua do ponto x igual a 1. Vocês vejam o gráfico aqui que está bonitinho. Ó. Não tem buraco, não. Isso é uma parábola, né, com cavidade para cima. A gente sabe aí disso. Aliás, isso é uma coisa que cai muito lá no... Lá, tem parábola, os caras botam a resposta. E por que é aquilo? Tem que escrever por que é. Na tarefa estava assim. Tá? Então, as 3 condições satisfeitas, está aqui, ó, o gráficozinho, ó, o f de 1 dá exatamente 3. Está vendo? Não tem buraco no gráfico. A gente traça aqui o gráfico. Tá? Se a gente observar aí, na verdade, ela é contínua em cada ponto real. Né? Cada x real ela é contínua. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo mais simples. A gente está verificando as 3 condições para essa função aí. x2 mais 3x mais 2. Nós vamos fazer a mesma coisa para qualquer função. Tá? Qualquer função. Tá? Vamos pegar aqui a segunda. Ó. x2 sobre 9. Desculpe, x2 menos 9, x menos 3. Para x diferente de 3. E para x igual a 3 vale 6. Certo? Cuidado com essa história. A leitura disso aí. Tá? Quanto é o f de 1? Hein? Onde é que eu calculo o f de 1 aí? Faz a leitura da função lá. Dá 3. Dá? 3? Eu acho que não. Dá 3, não. Quem foi que falou? Dá menos 4, professor? Menos dá não, 4? Né? 4, né? 4, né? Tá aqui, ó. O 1. 1 é diferente de 3, né? Então, a expressão da f é essa daqui, ó. x2 menos 9. É porque você entrou com... Oi. Quem tá falando aí? 3 não, Murilo. Faça a conta direito aí. O valor da função aqui, ó, quando x for 1, 1 ao quadrado é 1, menos 9 dá menos 8, 1 menos 3 dá menos 2. Então, menos 8 sobre menos 2 dá 4. Tá aqui, ó. A expressão da f para x diferente de 3 é isso aqui. x2 menos 9 sobre... f de 2, 4 menos 9 dá menos 5, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 com menos 5 dá 5.
Ah, tá. Tá certo. Ok, Murilo. Questão 1. Tá, a gente está aqui nessa letra B agora, tá? Então, cuidado com isso. Essa é uma observação interessante. Vocês vão ver por que é interessante o que eu estava mostrando aqui para vocês. Então, está aqui a função. Está definida para x igual a... Qual é o ponto? 3. Está definida para x igual a 3? Tá. Está aqui, ó. Para x igual a 3, vale 6. Eu não posso botar 3 aqui em cima, não, tá? Aqui só vale para x diferente de 3. Tá? Para x igual a 3, ou seja, f de 3 vale 6. Está dito aqui na expressão. Certo? Então, vamos verificar essas três condições para essa função b aqui. Claro que está definida para x, né? No ponto a igual a 3. Qual é o domínio dessa função aí? Qual é o domínio dessa função da letra b? Perderam a voz? Não, né? Ou estão me ouvindo, não estão? O senhor repete a pergunta, por favor? Qual é o domínio dessa função aí, da letra B, Matheus? É 3, não, professor? Qual? 3? Não. Domínio é um conjunto. Não, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3? Não. Domínio da função são os x e você que permite você fazer essa conta daí. x2 menos 9 sobre x menos 3. Tá? Para qualquer x que você pegar que não seja o 3, está dito aqui, ó, x diferente de 3, você faz essa conta aqui, x2 menos 9 sobre x menos 3. Pode fazer isso? Pode, no denominador não se anula. Tá? O 3 está fora. Então, olhando só para a parte de cima da função, o domínio é todos os reais menos o 3. Aí, na parte de baixo, na outra sentença da função, diz, ó, para x igual a 3 dá 6. Então, você incluiu todos os reais. Então, o domínio dessa função é a reta toda, conjunto dos números reais. Tá? Conjunto dos números reais. Portanto, 3 pertence ao domínio da função. Certo? Então, a primeira condição, ok, satisfeito. Está definida lá? Tá. A segunda condição. Qual é a segunda condição? Existe limite da função quando o x tende a 3? Vamos ver lá. Limite, olha. Limite da função quando o x tende a 3. Aí eu quero saber por que eu botei essa expressão daqui? x2 menos 9 sobre x menos 3, para calcular o limite. Por que eu botei isso aí? É para não ficar decorado, tem que botar aquilo lá. Tem uma justificativa para isso, porque a gente está botando esse número daí. Certo? Vejam lá a função. Ela está aqui, ó. Olha ela aqui. Tá? Aí eu fui calcular o limite da função quando o x tende a 3. Aí peguei essa expressão daí, x2 menos 9 sobre x menos 3, para f. Por que eu fiz isso? Quando a gente calcula limite da f de x quando o x tende a 3. O que está acontecendo ali, hein, no limite? Qual foi a ideia de limite que a gente teve lá? Para dizer que o limite da função era aquele lá, foi que a gente fez, né, em limites lá. Então tem aí x tendendo a 3, não é? Não é isso? O limite? X é 3? O que está acontecendo hoje? Está tudo calado. Ninguém responde nada. Estão cansados? Uma boa parte deve estar ainda indo para casa, né, professor? Hoje o dia foi pesado aqui, professor. E ainda está chovendo. Tá na UF, pô. Mas tem 25 assistindo aula aí.
Tá? Vocês lembram da ideia de limite? Quando eu estava tomando limite. Ei, professor, Fala, Daniel. tem uma galera que tá na UF aqui, tá ligado? Aí não tem Certo? como a gente assistir, não. Vocês Tá estão ligado? assistindo? Professor, eu tô aqui na UF, eu tô só ouvindo, eu não tô falando porque o barulho tá muito alto. Isso é complicado, esse negócio. Vocês não tem nenhum laboratório aí. Para onde é que vocês estão? No CT? Não. Eles assistiram aula no CA, professor, aula de É física. porque o que acontece, não liberaram pra gente uma sala pra gente assistir a aula. A gente já tá aqui na sala, já liberaram já. Sabe? O pessoal que não veio, aí tá com a internet, entendeu? É complicado isso. Essa universidade não dá condições a ninguém, não. Sabia que ia acontecer essas coisas. Tinha certeza que ia dar isso. Tá? Celular também fica ruim, né? É, a bateria aqui vai pro saco já. Isso. Ainda tinha coisa pior, bicho. Quando começou esse negócio, a gente soube lá que 47% dos alunos não tinham como assistir. Nada por telefone, nem por telefone. A universidade ainda comprou um bocado de chip para dar para esses caras, mas parece que não funcionou em nada, não. Não tem nada. Tá? Mas tem tomada aí na sala, bota esse negócio. Só não tem T, né? Para vocês botaram mais de um lá. Bota só um telefone e fica olhando. Vamos encontrar um jeito de fazer isso aqui. Bom, voltando aqui, vamos devagar, vamos falar mais devagar para ver se o pessoal vê aí. Então, eu estou querendo ver se a segunda condição da definição de continuidade, tá? E hoje ficou tão ruim que Roni chegou depois para gravar, fica mais difícil, né, Roni? Hein, Roni? Era interessante gravar para esse pessoal que está fora. Tu tem condições de gravar aí, não? Ah, tu ainda não chegou em casa, não, né? Professor, Oi. Nessa questão que o senhor perguntou aí, ele reescreve a fórmula para que quando ele for substituir, né, o limite por 3, dê igual a 6, né? Porque que é para poder concordar com... Se for contínua, Manuel. Se for contínua. Se não for, se der qualquer outro valor, não é contínua. Porque ele reescreve, né? X elevado a 2 menos 9, ele reescreve como x elevado a 2 menos 3 elevado a 2, que é a mesma coisa. Exatamente. Então, a gente está querendo saber se o limite da função existe. Para não ficar decorado que tem que botar aquela expressão x2 menos 9 sobre x menos 3, porque eu já estou acostumado com isso, aí fica decorado, bota isso, tem uma justificativa para botar essa expressão daí. Exatamente o fato de que a gente está tratando com limites. X tende a 3. X está tão perto de 3 quanto eu queira, mas não é 3. Portanto, o X é diferente de 3. E para X diferente de 3, a expressão da F é essa, x2 menos 9 sobre x menos 3. É por isso que a gente está botando essa expressão daí, porque a gente está no limite. X não é 3. Está tão perto de 3 quanto eu queira. Foi a definição que a gente teve lá de limites. Certo? Por isso que eu estou botando essa expressão daí. E a partir daí a gente calcula o limite. Se eu substituir o x por 3 aqui, 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Então, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Né? Eu preciso acabar com essa indeterminação. Um dos fatores é usar o produto notável. A gente já fez isso várias vezes. Né? Aqui dá para perceber no numerador x2 menos 9, que é 3 quadrado. Então, eu fiquei com A2 menos B2. A gente sabe do produto notável, A menos B, A mais B. A2 menos... O A é x e o B é 3. Está aí, ó. A menos B, A mais B. Dividido por x menos 3 que tinha lá. Como eu estou no limite, x não é 3, portanto, x menos 3 não se anula, eu posso simplificar aqui.
Simplifiquei o x menos 3, sobrou só o x mais 3, está aqui. Quando x tende a 3, 3 mais 3, 6. Então, o limite da função quando x tende a 3 existe. Deu 6. Então, a segunda condição de continuidade é satisfeita. Existe o limite da função. Agora, vamos ver se a terceira condição é satisfeita. Quer dizer, o limite deve ser igual se a função, eu vou verificar se ele é igual ao valor da função no ponto. Quanto é o f de 3? Olha lá para a sentença da f lá. Para x igual a 3, está aqui, ó, a função vale 6. Então, x igual a 3, ó, f de 3 dá 6. Tá? F de 3 dá 6. E é exatamente o limite da função quando x tende a 3. Está aí, ó. Limite da função quando x tende a 3, a gente viu que era 6, e observou que o valor da função no ponto x igual a 3 também era 6. Ou seja, a terceira condição também é satisfeita. Logo, a função é contínua no ponto x igual a 3. Tá? No caso, a igual a 3, que é o que eu estou chamando aqui. Tá? Aqui está o gráfico dessa função. F aqui, x2 menos 9 sobre x menos 3, para x diferente de 3, e 6 para x igual a 3. Está aqui o gráfico. Ó. É essa retinha aqui. Tá? Você simplifica lá no x igual a 3, ó, dá 6, exatamente bonitinho aqui, em cima da reta aí. Tá? Então, é uma função contínua. Tem só um pedacinho do gráfico da função para vocês enxergarem e verificarem que o gráfico não tem buraco, não tem quebra. Não, você traça o gráfico tranquilamente, sem tirar o lápis do papel. Isso aqui, se você simplifica, dá uma reta. É o x mais 3, ó, quando você simplifica. E o ponto cheio aqui, ó, tá o vermelhinho cheio, é quando o x é 3, vale 6. Ó. Então, o par 3, 6 pertence ao gráfico da função. Está fechadinho. Está cheio ali, o vermelhinho. Certo? Está fechado, não tem buraco aí. Tá bom? Então, essa função é contínua no ponto x igual a 3. Tá? Se eu, por exemplo, deixa eu fazer um negócio aqui nessa função. Vou botar aqui 7. Pronto, eu troquei aqui uma historinha aqui. 7 aqui. Para x igual a 3, vale 7. É contínua agora? Hein? Não, quando substituir lá no valor, não vai dar o 7, não. O limite deu 6 e o valor da função está sendo 7. São diferentes. Então, ela deixou de ser contínua aí. Tá? Deixou de ser contínua. Deixa eu voltar ao que era antes. Tá bom. Tá? Ok? Tem perguntas aqui? Então, para a gente verificar a continuidade, as 3 condições devem ser satisfeitas. Está definida no ponto. Em outras palavras, eu só falo em continuidade em pontos do domínio. Existe o limite da função no ponto em questão, que a gente está querendo saber se é contínuo ou não. Tá? E, além disso, esse limite tem que ser exatamente o valor da função no ponto. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui, para a gente lembrar desses conceitos aí de aqueles limites básicos que a gente fez lá, né? Vamos só lembrar ele lá, ó. O limite básico que a gente botou aqui, tá aqui, ó. Esse limite aqui, 1 menos cosseno de x sobre x dá 0. Observe o limite aí, 1 menos cosseno x, que é o arco, está dentro do cosseno isso. Vocês não vão simplificar com x de embaixo, não, tá? Um é o arco, o outro é que é esse número real. Tá? É o mesmo x de baixo do denominador. Tá? O domínio da função cosseno é real também. Certo? Então, vamos voltar para cá. Então, ó, tá aqui a função. Cosseno de 2x menos 1 sobre x. Para x diferente de 0. E 1 se x for 0. Quanto é o f de π aí? O f de π, quanto é? Eu calculo aonde?
π é um número diferente de zero, né? Portanto, vou usar essa expressão aqui, ó, cosseno de 2x menos 1 sobre x. Quando x for π, cosseno de 2π. 2π é uma volta inteira. Dá 1, né? 1 menos 1, 0, sobre π, 0. Então, cosseno de π, 0. Então, substituir, porque π é diferente de 0. Fala, Fabiano. Não foi falei não, professor. É a zoada aqui da principal, passou um ônibus agora. Ok. Então, novamente, as três condições, se as três condições forem satisfeitas, a função é contínua. Se falhar uma delas, a função é descontínua. Olha, para ser contínua, as três têm que ser verdadeiras. A negação disso, ou seja, não contínua, é não satisfazer só uma. Baixa uma, tá? Das três. Ela não é contínua. Essa é a negação disso lá. Então, primeiro, está definida, né? O domínio, vocês estão vendo aqui, ó, x diferente de zero, aqui x igual a zero. Fechou os reais todos. Então, a função está definida, o domínio é a reta inteira. Tá? Então, está definido no zero. Certo? Então, existe limite da função quando o x tende a zero? Não, vamos ver se existe. Tá certo? Vamos ver se... Tá aqui, ó. Limite da f de x quando o x tende a zero. Como eu estou no limite x tendendo a zero, x nunca é zero. X é diferente de zero. Para x diferente de zero, está aqui a expressão da f, ó, tá? Para x diferente de zero, cosseno de 2x menos 1 sobre x. É por isso que a gente botou essa expressão daqui. Não vai decorar isso, não. Ah, pega aquela expressão. Não. É porque a gente está trabalhando com limites. Quando o x tende a zero, x é diferente de zero. No limite, a gente quer dizer. Então, a expressão da f é aquela lá. Cosseno de 2x menos 1 sobre x. E a gente precisa calcular esse limite daí. Cosseno de 2x menos 1 sobre x. Não era para frente, não, tá? Deixa para olhar depois. Tá? A gente sabe, como eu mostrei para vocês, vamos voltar para lá. Aqui, ó. Olha o limite aqui, o limite básico. A gente viu seno de x sobre x. Lá não tem nada a ver com isso. Aqui tem 1 menos cosseno de x sobre x quadrado. No denominador lá só tem x, portanto não posso usar isso. Tangente não é. Aí tem aqui, ó, 1 menos cosseno x sobre x. Esse limite está parecido com o que tem lá. Ah, mas lá tem 2x. Não tem problema, é um número real também, do mesmo jeito. O que é que a gente tem que observar aqui? Vejam só aqui, né, que a gente sabe que dá zero. Cosseno de x e o denominador tem o mesmo x, ó. Certo? Só que como aqui está dentro do cosseno, isso é um arco. Mas é o mesmo cosseno de π embaixo. Tanto faz botar π lá dentro, como π aqui embaixo também. O número real. Então, o cosseno de 2 de x tem aqui e aqui também tem x. Tem isso lá? Essa forma de escrever está lá? Vamos olhar lá se está ou não. Está aqui, ó. Aqui tem cosseno de 2x menos 1. E embaixo só tem x. Então, a gente observou lá e o que estava dentro do cosseno devia ser igual ao denominador. Então, lá tem 2x e o denominador só tem x. A gente tem que fazer aparecer o 2 embaixo aí. Tá? Tem que aparecer um 2 aqui no denominador. Agora, lembrar da brincadeira, sem assassinar a matemática, tá? Não pode chegar e botar o 2 aí, simplesmente, não. Então, foi o que a gente fez aqui, ó. Vocês estão vendo que eu botei o número 1 aqui, ó. Só que o número 1 está escrito do jeito que me interessa. Eu queria que tivesse o 2 no denominador. Então, eu vou pegar o número 1 e vou escrever o número 1. Por que o número 1? Porque ela é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número real vezes 1 dá qualquer número real. Quando eu falei de números reais, eu chamei a atenção dizendo, olha, cuidado com os elementos neutros que a gente vai ficar brincando com eles. Tanto o elemento neutro da soma, como o elemento neutro da multiplicação. Então, eu estou pegando o elemento neutro da multiplicação e estou escrevendo ele do jeito que me interessa no problema.
Como eu quero que apareça um 2 no denominador, porque lá dentro do quociente tem 2x, então fora do denominador tem que ter 2x também. Certo? Para ficar igual. Certo? Então, eu escrevi o número 1 desse jeito aqui, ó, 2 sobre 2. 2 sobre 2. Certo? Eu posso até escrevê-lo aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vou botar ele aqui. Pronto, tá aí, ó. Eu bati, deixa eu voltar esse negócio. Então, ó, como eu queria que aparecesse o 2 aqui embaixo, foi que eu fiz? Peguei o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, e escrevi do jeito que eu queria que aparecesse, ó, 2 sobre 2. Certo? Aí peguei o 2 do denominador, juntei com 2x. Ó. Agora ficou bonitinho, igual que a gente tinha lá. Cosseno de x, não era para a letra não, tá? Olha só o que tem lá. Tá? Esquece x, bota qualquer letra aí. Cosseno de x, embaixo tinha x também. Não se amarra na letra. Tá? Vê o jeito que está lá. Então, cosseno de 2x, eu queria que aparecesse um 2x aqui também. Então, botei o 2 sobre 2. Peguei esse 2 de baixo, juntei com 2x e o outro ficou lá. Ó. Tá certo? O outro ficou lá, sem problema nenhum. Agora, vocês observem que esse limite aqui, de cosseno de 2x menos 1 sobre 2x, está bem parecido com aquele básico lá, que vale 0. Só que lá tem 1 menos cosseno de x sobre x. Então, vamos fazer igual que está lá. Vamos escrever. Tá? O que é que eu faço aqui para fazer com que ele fique exatamente igual lá? Bota o menos 1 em evidência aqui. Ó. O menos 1 em evidência, aí ficou 1 menos cosseno de 2x sobre 2x, ó, vezes 2. Vocês observem que agora está exatamente igual ao que estava lá na proposição anterior. Lá. Tá? E aqui está a justificativa. Vocês estão vendo aqui, ó? Para eu fazer esse limite ficar igual de lá, tá? Então, faz aqui, ó, x igual a 2t. Aliás, desculpa. T igual a 2x. Quando eu faço t igual a 2x, aí esse limite fica assim, ó, 1 menos cosseno de t sobre t, tá? Se eu estou chamando t de 2x, quando o x vai para 0, t também vai. T também vai, estou trocando de variável. Aí ficou assim, ó, 1 menos cosseno t sobre t quando t vai a 0. É exatamente o mesmo limite que tinha lá. Isso a gente sabe que dá 0. Certo? Dá 0 isso aí. Então, esse limite que está aqui, 1 menos cosseno de 2x sobre 2x, ele é exatamente igual ao que tinha lá. Vou chamar a atenção de novo. Não olha para o 2x, a letra lá, não, tá? Está travando só no meu... Não sei, Manuel. Aqui está normal. Tá? Então, vocês estão vendo... Ó, aqui está normal também. Vocês estão vendo aqui que é para igualar o que tem dentro do cosseno com o que está lá. Acabou. Faz a mudança de variável para ficar... Você quer que fique exatamente igual ao outro lá? Ficou, tá aí. Ó, 1 menos cosseno de t sobre t quando t vai a 0. É o mesmo limite. Tá? Novamente, vou chamar a atenção. Não olha para a letra, não. Olha para o limite lá. Lá tem a variável dentro do cosseno, embaixo tem ela mesma, e ela está indo para 0. Aqui está do mesmo jeito. Ó, 1 menos cosseno de t sobre t quando t vai a 0. Exatamente igual. Então, esse limite aqui vale 0, né? Está aqui, ó. Tá exatamente ele aqui. Vale 0. Vezes 2, continua dando 0. Né? Limite do produto é o produto do limite se eles existirem. Então, esse primeiro aqui vai dar 0.
vezes limite de uma constante, que é a própria constante. Então, dá 0 vezes 2, que dá 0. Certo? O gráfico aqui está pegando aqui. Deixa eu diminuir aqui o tamanho que aparece. Tá aí. Certo? Então, o limite dá 0. Então, limite da função, quando x tende a 0, dá 0. Quanto é o f de 1? Desculpa, o f de 0. Está aqui, ó. Para x igual a 0, vale 1. Ou seja, f de 0 dá 1. F de 0 é 1, que é diferente do 0, que é o limite. Ou seja, a terceira condição não é satisfeita. Portanto, a função não é contínua. Tá? Vocês estão vendo que ela tem um buraco aqui no gráfico? Ó? Olha aí. Ó. Esse é o gráfico dessa função aí. Tá? No 0 tem um buraquinho. Tá vendo? Está oco aqui, esse que eu desenho que eu fiz aí. Ó, o f de 0 está lá em cima. Ó. Vale 1. Então, o gráfico tem uma quebra. A gente está vendo que não é contínuo. Mas como nem sempre é fácil de fazer gráfico, né? Por enquanto, a gente ainda não sabe, mas vai saber. Tá? Então, dá para ver que ela não é. Usa aí um programinha que faz gráfico, vocês veem isso aí, ajuda a vocês estudarem aí. Certo? Então, a função não é contínua no ponto x igual a 0. Tá? Então, existe o limite, mas é diferente do valor da função no ponto. É o que a gente chama de descontinuidade removível. Tá? A gente pode retirar essa descontinuidade? Pode. Vai lá e redefine a função como sendo quanto? O valor do limite. 0. Aí você dá um tapa nesse ponto aí que ele cai lá para o 0 e fecha o gráfico. Então, por isso que é removível. A gente pode redefinir a função de forma que ela fique contínua. Tá? É por isso que a gente chama de descontinuidade removível. Né? Removível em português, todo mundo sabe o que é. A gente pode redefinir a função de forma a torná-la contínua. Você tem uma função contínua aqui. Essa foi dada aqui, ela será descontínua. A terceira condição não é satisfeita. Tá claro aí? Tem perguntas aqui? Não tem perguntas. Bom, essa outra funçãozinha aqui. Tá aí a função, ela vale 2x menos 4 sobre o valor absoluto de x menos 2 para x diferente de 2 e vale 2 para x igual a 2. Certo? Pergunta é, essa função é contínua no ponto 2? O ponto A igual a 2? Verificar as três condições de novo. Domine aí, como o jeito de definir a função, vocês estão vendo que é a reta toda, os reais. Né? Qualquer número real, você faz essa conta aí. Se ele é o 2, vale 2, está ali. Se é diferente de 2, vale 2x menos 4 sobre o valor absoluto de x menos 2. Aí, a gente sabe que valor absoluto tem duas sentenças. Né? No caso aqui, x menos 2, valor absoluto, daria x menos 2, se x menos 2 for maior ou igual que 0, dá menos x menos 2 se x menos 2 for negativo. Então, se eu tenho duas sentenças aqui, para esse valor absoluto, o que isso me chama a atenção? Né? Me chama a atenção de que, se eu tiver à direita do 2, né, x menos 2 é positivo, se eu tiver à esquerda do 2, x menos 2 é negativo. Então, eu preciso estudar, nesse caso, os limites laterais, por causa do valor absoluto que está aparecendo ali. Tem duas sentenças. Então, a gente precisa estudar os limites laterais. Vamos estudar os limites laterais. Limite da função quando o x tende a 2 mais. Então, eu estou me aproximando de 2 por valores maiores que 2. Portanto, x menos 2 é positivo.
Se x menos 2 é positivo, tá? Módulo dele, valor absoluto dele, é ele mesmo. Definição de valor absoluto. Por isso que ele está aqui sem o valor absoluto. Ele está aqui sem o valor absoluto. Tá? Se eu substituir 2 aqui, 0 sobre 0. Indeterminação. Vamos tentar acabar com a indeterminação. Observa lá em cima, pondo 2 em evidência, eu vou ter o x menos 2, embaixo x menos 2. Como eu estou me aproximando de 2 por valores maiores que 2, x menos 2 não se anula. Simplifiquei. Sobrou só o 2. Limite da constante é a própria constante. Tá bom, João? Tá certo. Depois olha na plataforma lá. Tá bom. Depois eu vou ver se eu consigo ver o seu slide, viu, professor? Que minha sala está descarregando. Eu vou ver se eu devo ter uma aula dessa por aqui. Vou catar onde ela está. Ok, muito obrigado, professor. Tá bom. Até a próxima aula. Tchau. Limite lateral à esquerda, quando x tende a 2 menos. Tá? Nesse caso, eu estou me aproximando de 2 pela esquerda por valores menores que 2. Portanto, x menos 2 agora é negativo, né? 1,9 menos 2 dá menos 0,1. Agora é negativo. Se o número é negativo, o valor absoluto dele é menos ele. Está aqui, ó. Menos ele. Está aqui embaixo. Fiz a mesma conta, eu tenho evidência, simplifiquei e sobrou menos 2. O limite da constante é a própria constante. Limites laterais diferentes. O que é que eu posso dizer sobre o limite da função? Hein? O que é que eu posso dizer sobre o limite da função? Ele não existe, né? Os limites laterais são diferentes. Ele tá só entre as vizinhanças do X. É isso? Não, os limites laterais são diferentes, Heitor. Portanto, o limitão da função não existe. Lá o teoreminha que a gente botou lá atrás dizia: o limite da função existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Qual é a negação disso? Limites laterais distintos, o limite não existe. Tá? É a negação disso. A implica em B, não B implica em não A. Então, o limite existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Limites laterais distintos, o limite da função não existe. Certo? Vão ir para lugar diferente. Vocês estão vendo o gráfico da função aqui, ó. Tá vendo? 2 pedacinhos, ó, 2 retinhas. Do ponto 2, ó, não existe. Tá? A direita está dando 2, a esquerda está dando menos 2. Certo? Então, essa tem que verificar as 3 condições, né? Se existe ou não. Tá claro isso? Alguma pergunta aí? O senhor pode repetir esse raciocínio aí da função lateral, dos limites laterais? Ok. Embaixo, mas um pouco mais embaixo. Calma, eu vou começar daí, então, para a gente olhar para a função primeiro. Olha, primeira coisa, quando a gente pega um exercício desse tipo, e aí aparece o valor absoluto ali, tá? Isso já leva a gente a pensar em limites laterais. Por quê? Porque o valor absoluto tem 2 sentenças. Você lembra de valor absoluto, né? Dá o próprio da x se o x for positivo, e dá menos x se x for negativo. Certo? Tudo certo. Então, quando eu vejo isso, eu já penso no limite lateral. Então, eu vou calcular os limites laterais aqui. Como a gente está calculando o limite no ponto 2, está perguntando se ela é contínua em 2, então vou pegar o limite à direita do 2 e à esquerda do 2. Tá? Vamos lá. Tá claro que a gente tem que fazer os laterais. Então, vamos fazer o limite lateral à direita. Está aqui. Primeira sentença, x elevado x a 2 mais. Ó. Lembra que essa notação é limite lateral à direita. Eu estou me aproximando do 2 pela direita, ou seja, por valores maiores que 2. Certo? Aí lá na expressão da função, ó, tem aqui, ó, 2x menos 4, x menos 2.
Como eu estou fazendo o limite x tendendo a 2, x é diferente de 2. Portanto, ó, x diferente de 2, a expressão da f é essa daqui. 2x menos 4 sobre o valor absoluto de x menos 2. Certo? Agora, como eu estou à direita do 2, x menos 2 é positivo. Perfeito? Estou à direita do 2. Vou pegar um valorzinho exagerado aqui. 2,1. 2,1 menos 2 dá 0,1. Certo? 2,01. 2,01 menos 2 dá 0,01. Tá? Então, como eu estou à direita do 2, x menos 2 é positivo. Diz a definição de valor absoluto, se o número é positivo, o valor absoluto dele é ele mesmo. Aí foi por isso que apareceu só o x menos 2 aqui, ó. Certo, Heitor? Certo? Tranquilo. Aí a conta aí, fiquei com um limite de 2x menos 4 sobre x menos 2. Se eu for substituir o 2 aí, daria 0 sobre 0. Uma indeterminação. Eu tenho que fazer alguma continha aí para acabar com essa indeterminação. Qual foi? Tá bom, Murilo, vamos com paciência aí. Dependendo do que acontecer aqui, a gente, quando for quarta-feira, a gente faz de novo. Não tem problema nenhum, não. Tá? A gente se vira até lá. Então, eu vou acabar com a indeterminação, botei o 2 em evidência, observei aqui, 2 em evidência, apareceu o x menos 2 no numerador e no denominador. Só posso simplificar se eles forem não nulos. Como eu estou no limite, né, x tendendo a 2 pela direita, portanto, x menos 2 é diferente de 0. Posso simplificar. Então, simplifiquei aqui o 2, o x menos 2 por x menos 2, sobrou só o 2. Limite da constante é a própria constante. Certo? Então, esse é o limite lateral à direita. Limite da função quando o x tende a 2 menos agora. Certo? Aí eu vou lá. Quando eu estou 2 menos, eu estou me aproximando do 2 agora pela esquerda. Por valores menores que 2. O que é que eu posso dizer sobre x menos 2 agora? Vamos pegar um valorzinho menor que 2. 1,9. 1,9 menos 2 dá menos 0,1. Está dando negativo. Né? Então, se eu me aproximar de 2 pela esquerda, menos 2, x menos 2 vai ser sempre negativo. O que é que diz a definição do valor absoluto? Se o x for negativo, o valor absoluto é menos ele. Está aqui, ó. Menos ele. É por isso que apareceu o menos aqui, ó. Menos o número. Tem lá valor absoluto de x menos 2. Agora, para valores de x menores que 2, x menos 2 é negativo. O valor absoluto dele é menos ele. Tá? Por isso que tem um menos aqui. Ok? A conta é a mesma. Tá dando 0 sobre 0. Simplifiquei, ó. Um limite de menos 2. Tem um menos aqui, ó. Menos 2. O limite agora dá menos 2. Limites laterais distintos. Portanto, o limite não existe. Tá? Lembra do teoreminha que a gente botou? Os teoremas que eu botei lá é para usar, não é para encher papel, não. Então, como os limites laterais são diferentes, o limitão da função não existe. Ora, se o limite não existe, a segunda condição não é satisfeita. Se a segunda condição não é satisfeita, é porque a função não é contínua. Certo? Não é contínua. Como eu mostrei para vocês já, vocês podem ver que o gráfico tem um quebra, é quebrado o gráfico. É um pedaço em cima e um pedaço embaixo. É função contínua. Não tem o gráfico continuamente feito, né? Não tem. Certo? Continuamente feito. Tá certo aí, Heitor? Deu certo. Obrigado. Ok. Bom. Um outro tipo de questão aí, de exemplo. Determine o valor de K de modo que a função, essa que está aí, seja contínua no ponto A igual a 5. Antes de fazer qualquer conta, vamos raciocinar aqui, vamos pensar o que é que a gente vai fazer. Tá?
que é que eu tenho que fazer aí? Quanto é o f de 5 aí? F de 5, ó. Quando o x é igual a 5, f de 5 dá k. A gente quer que essa função seja contínua. Então, a gente quer que o limite da função exista e seja igual ao valor da função no ponto. Que neste problema aqui, vale k. Então, eu estou querendo saber quem é o valor de k. Pela definição de continuidade, esse k que está aparecendo aqui é o limite da função quando o x tende a 5. Está claro isso? Tá? Tá sim. Então, vamos calcular o limite para a gente ver. Agora, vamos calcular o limite aqui. Está definida? Tá, evidentemente está. Domina a reta toda. Então, vamos ver se o limite existe. Então, vocês têm aí o limite. Estão vendo o que aconteceu aqui? Está aqui, ó. Limite quando o x tende a 5, tá? Da função, ó. Novamente, ó, a gente pegou essa expressão daqui porque eu estou no limite. Os valores de x aqui são diferentes de 5. Está aqui, ó, para valores diferentes de 5, a expressão da f é essa daqui. É por isso que a gente bota essa expressão daí. Não fica decorado isso, não. Tem sentido o fato da gente estar botando isso lá. Tá? Bom, e aí? Aqui está o limite. Eu quero saber quem é que vai me dizer o que foi que eu fiz aqui nesse limite. Eu já botei assim para fazer a pergunta. O que foi que eu fiz aqui? Fala, Fabiano. Eu só estou tentando... É porque eu já te disse coisa hoje. Eu estou tentando ver isso aqui. Deixa eu acender a luz, tá? Só... Espera aí, só um minuto. Dividiu, não. Dividiu. Eu não sei o nome, professor, mas eu entendi que o senhor colocou como as duas expressões como denominador, de x menos 5. Isso, Fabiano. Eu não sei o nome que se dá esse recurso, mas eu sei que o senhor colocou os dois como denominador de x menos 5. Dividiu por 1. Não fez isso, não. Não. Mas eu entendi o que o senhor fez aqui. Só não sei o nome. De onde é que veio esse x menos 5 que eu tô falando? Bora, pessoal, vamos lá. Professor, o senhor fez a fatoração de a ao quadrado menos b ao quadrado? Exatamente isso, João. Eu usei a fatoração... Aí, Fabiano, o que eu te disse já hoje. Tá? Eu usei essa fatoração aqui, ó. O índice da raiz. Vocês lembram que quando a gente tratou de limites lá atrás, falando de índice de raiz, eu disse o quê? Olha, é importante a gente olhar o índice da raiz. Aqui é quadrado, é tudo 2. Então, isso me faz lembrar de que quando eu tiver a raiz quadrada, eu vou usar o produto notável A2 menos B2. Se eu tiver raiz cúbica, A3 menos B3. Raiz quarta, A4 menos B4. E aí, sucessivamente, vai o resto lá. Então, o que é importante aqui é olhar o índice da raiz. Então, o que está aqui veio exatamente daqui, ó. O A2 menos B2, porque o índice da raiz é 2. É A menos B, A mais B. Tá? E o A menos B, que é o que está aqui, ó, o A é raiz de 5, o B é raiz de... Desculpe, o A é raiz de X, o B é raiz de 5. Então, está aqui, ó, o A menos B é A2 menos B2 sobre A mais B. É exatamente o que está aqui, ó. O A raiz quadrada de X ao quadrado dá só X. Raiz quadrada de 5 ao quadrado dá só o 5. Por isso que tem x menos 5 aqui, ó. A2 menos B2. E A mais B. O A é raiz de 5, o A é raiz de X e o B é raiz de 5. Está aqui, ó. A mais B. A mesma coisa eu fiz embaixo. Mesma coisa. O A é raiz de X mais 5 e o B é raiz de 10. Está aqui, ó. Raiz de x mais 5 menos raiz de 10. Está aqui.
é a quadrado, raiz de 5, de x mais 5 ao quadrado, dá só x mais 5. X mais 5, menos raiz de 10 ao quadrado, que dá 10. X mais 5 menos 10 dá x menos 5. E está aqui o A mais B. Certo? Então, novamente, ó, a gente já fez exercício desse lá. Raiz, eu olho o índice da raiz e uso o produto notável adequado a ela. Foi isso que a gente fez aqui. Certo? Então, x menos 5 que está aparecendo aqui, Fabiano, veio daqui. Ó. Ok agora? Entendi, professor. Beleza. Então, agora é conta, né? Divisão de fração, ó, repetir uma e inverter a outra. Certo? Aí, o que é que vocês observam aqui? Ó? A gente vai simplificar o x menos 5. Tá? Aí, então, ora, se eu estou fazendo um problema semelhante a esse e eu não consigo simplificar, isso me leva a pensar que eu estou fazendo alguma conta errada, porque tem que dar isso aí, essa simplificação. Tá? Ou duas coisas, ou o problema está mal proposto, ou minha conta está errada. Porque essa simplificação tem que acontecer. Eu tenho que acabar com a indeterminação. E está com a indeterminação é exatamente isso aí. Ó. Quando o x tende a 5, x menos 5 vai para zero, e está no numerador e denominador. Então, precisa simplificar, precisa acabar com a indeterminação. Note que raiz de x mais raiz de 5 não zera mais, nem raiz de x mais 5 mais raiz de 2 não zera mais. Então, esse tipo de conta que a gente está fazendo aqui, para simplificar, tem que acontecer. Tá? Ou o problema está proposto, não presta o problema, ou as contas que eu estou fazendo estão erradas. Isso é uma maneira de verificar se eu estou fazendo a coisa direita ou não. Tem que acontecer essas coisas. Tá? Então, simplifiquei, ó, x menos 5 com x menos 5. Lembrar que eu estou no limite, né? Estou tão perto do 5 quanto eu queira. Tá certo? Sobrou isso aí. Agora, passo o limite, quando o x for para 5. Ó. Então, aqui tem raiz de 5 mais 5 dá raiz de 10. Mais raiz de 10, 2 raiz de 10. Quando o x for para 5, raiz de 5. Mais raiz de 5, 2 raiz de 5. Então, 2 raiz de 10 sobre 2 raiz de 5. Simplifiquei o 2. Raiz de 10 sobre raiz de 5. Ou raiz de 10 quintos, que é raiz de 2. Então, o limite existe e vale raiz de 2. Esse limite a gente já tinha feito antes, cara. Nós fizemos o limite desse mesmo jeito lá atrás. Do mesmo jeito. Tá? Quando eu estou falando do mesmo jeito, não é fisicamente, não, tá? Estou falando da ideia que é a mesma. Certo? Então, como a gente observou, o K para a função ser contínua era limite da função quando o x tende a 5. Então, ó, limite da função da raiz de 2, que é o K, que a gente já observou, que é o f de 5. Portanto, o K deve ser raiz de 2. Então, com esse K, a função se torna contínua. Certo? Com esse K, a função se torna contínua. Ok? Então, cuidado com os limites, né? São coisas que nós já fizemos. Vamos... Não decora a conta, não, pelo amor de Deus. Tá? Não decora a conta, não. Mas a ideia... Esse outro limite, esse outro, vocês olham aí. Tá bom? Bom, um dos teoremas importantes que a gente tem em se tratando de funções contínuas é exatamente o teorema do valor intermediário. O que é que diz o teorema do valor intermediário? Não? Diz que uma função que é contínua assume todos os valores no seu domínio, desde que ela seja contínua. Quer dizer, se a função tiver um máximo e um mínimo lá dentro, então ela assume todos os valores dentro desse máximo e desse mínimo. Ou seja, como ela é contínua, o gráfico não tem quebra. Portanto, ela tem que assumir todos os valores, né? Entre seu máximo e entre seu mínimo. Então, é isso que diz o teorema do valor intermediário. E esse teorema é importante para certos problemas que vocês estão acostumados a fazer aí. Então, é isso que diz o teorema do valor intermediário. Tensão contínua, intervalo, qualquer intervalo, aberto, fechado, do jeito que vocês quiserem.
e pega 2 pontinhos dentro do intervalo, A e B. Certo? Então, como a função é contínua, tem um f de A e tem um f de B. São os valores que a função assume. Tá? Aqui eu botei como sendo f de A maior, menor do que o f de B. Não tem problema nenhum, se está maior, fica do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Tá? Então, ó, dado qualquer número entre o f de A e o f de B, certo? Existe um cara entre A e B, eu chamei de C, tal que o valor da função em C é exatamente aquele D que estava lá. Que é isso que eu estava falando antes. A função assume todos os valores lá dentro. Tá? Então, pegou, tem lá o f de A e f de B. Qualquer valor que você pegar aqui dentro, tem um C que vai nele. Por quê? Porque a função é contínua. Tá? A função é contínua. Por isso que assume todos os valores aqui. E um fato particular, é o que a gente chama aí de corolário, é uma decorrência direta do teorema do valor intermediário. Aí diz assim, se esses valores de f de A são distintos, né, um é positivo, assume sinais contrários, né, um é positivo, outro é negativo, não interessa saber quem é positivo e quem é negativo. Eles têm que ter sinal contrário. Então, o que é que acontece? Tem um ponto onde a função se anula. Né? Por quê? Porque a função é contínua. Se você está em f de A, está lá, digamos que esteja no negativo, B é positivo. Para você ir de f de A a f de B, como a função é contínua, em algum momento vai cortar o eixo de x. Em algum momento corta o eixo de x. Ou seja, tem um ponto, tá, que anula a função. Está esse C que está dizendo aí. Ó. Então, existe um C entre A e B, tá? Tal que esse f de C é zero. Com isso, é isso que está dito aqui. Ó, o gráfico mostra exatamente isso aqui. F de A negativo e F de B positivo. Continuamente, em algum momento, a gente vai cortar aqui o gráfico da função. Aí, esse tipo de problema serve para coisas interessantes que vocês já estão acostumados a ouvir. Por exemplo, ó, você tem essa função aqui, o problema é tentar mostrar que isso tem uma raiz. Pelo menos uma raiz tem. Pelo menos uma, pode ter mais, mas uma tem. Exatamente por conta do teorema do valor intermediário. Vejam lá. Nesse intervalo aqui, ó, vamos chamar aqui o menos 1 é o A e o B é o zero. Vamos ver o F de A. Ó. O F de menos 1 está menos 1. O F de B, que é o zero que a gente está chamando de zero aqui, dá 1. Então, F de A é negativo, F de B é positivo. Como a função é contínua, tá? Eu vou do f de A para o f de B continuamente, em algum momento eu corto o eixo de x. É o que está acontecendo aqui. Ó. Eu vou do f, aqui está o A, f de A, e o B, f de B está aqui. Ó. Continuamente, ó, em algum momento eu vou cortar o eixo de x. Então, essa função tem pelo menos, pelo corolário, existe pelo menos um C entre menos 1 e 0, tal que f de C é 0. Quer dizer, tem pelo menos uma raiz. Pode ter mais? Pode, depende do gráfico da função. Pode estar fazendo volta ali. Né? Pode estar fazendo volta lá. Então, esse teoreminha, a gente mostra que pode achar as raízes de qualquer polinômio. Se eu estou com um x7 ali, mas eu não sei a raiz. Aí eu já sei que existe a raiz. Certo? Sabendo que existe a raiz, se eu usar os métodos numéricos, tá? Eu vou saber quem é a raiz. Certo? Os métodos numéricos, aí vocês vão aprender isso mais tarde. Quando vocês fizerem cálculo numérico, vocês vão fazer essas contas aí. Aqui, uma coisa que vocês ouvem bastante. Todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Isso é verdade, é clara verdade. Polinômio é uma função contínua. O grau é ímpar. Portanto, quando o x for para mais infinito, a função vai para mais infinito. Quando o x for para menos infinito, o limite da função vai para menos infinito. Então, ela assume valores negativos e positivos. Como é contínua, tá? Você traçando o gráfico dela, continuamente, em algum momento você vai cortar o eixo do x. Portanto, tem raiz. Logo, todo polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Pode ter mais, tá? Depende do gráfico da função, tá? Mas pelo menos uma tem, usando novamente o teorema do valor intermediário.
Então, é importante esse teorema, certo? Vocês não podem esquecer. E tem mais uma tarefa para vocês aqui, ó. Vocês brincaram com isso aqui. Pega f, uma função que vai do 0, 1 em r, contínua, tal que para todo x nesse intervalinho, ela está entre 0 e 1. F de x está entre 0 e 1. Prova que existe C do 0, 1, tal que F de C é C. Aí, a demonstração desse fato fica como exercício. É mais uma tarefinha para vocês brincarem aí. Certo? Bom, em função do que aconteceu dessas coisas de hoje, vamos ver o que é que vai acontecer. Pode ser que quarta-feira a gente fale de novo dessas coisas. Certo? Não tem problema nenhum, não. A prova está para o dia 4. Eu já programei que a semana que vem é só para tirar dúvida. Eu vou fazer exercício. Eu ia fazer quarta-feira também. Exatamente, Reinaldo. Faltou muita gente. Então, pode ser que eu fale de novo alguma coisa, boto mais exemplos aqui para a gente discutir isso. Tá certo? Em função disso, eu tenho 22 alunos aí, acho que 21, né? Porque eu estou no meio aqui na conta. É pouca gente, são 60 e tem 40 e tantos assistindo aula em geral. Certo? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Vocês podem me dizer alguma coisa, via e-mail também, e aí a gente pode bolar alguma coisa para quarta-feira, ou faz de novo esses exercícios, né, para que todo mundo estiver aí. E vamos ver como é que vai se comportar isso, né? Porque é uma coisa chata. A universidade sabe que tem gente assistindo aula online e tem gente presencial, vai ser uma confusão isso. O cara vai para lá, depois vai assistir online. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Devia botar tudo os dias diferentes, né? Para dar certo isso aí. Botar tudo online num dia e os presenciais lá. Tá bom assim? Então, vocês ficam se comunicando comigo para a gente ver como vai fazer essa história. E fica esse exercício está lá na plataforma, tá? Para vocês fazerem aí também. Tá certo. Ok? Ok, professor. Vai lá. E vocês fiquem em contato comigo sobre essa história dessa aula de hoje, senão a gente faz de novo quarta-feira. Tá bom. Eu ia fazer exercício, mas aí a gente faz exercício de continuidade. Eu falo em continuidade e faço mais exercícios aí. Certo? Certo. Então, até quarta-feira e fiquem em contato aí, me avisando as coisas aí. Tá, Joel. Obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima, professor. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau, Laiane. Olha, eu tive uns probleminhas na conexão porque eu tô na UFPB, que eu vim assistir aula presencial, a internet ficava caindo direto. Viu? Porque eu tô usando o 4G. Mas você não está pegando a internet da universidade? Vocês podem usar a internet da universidade. Porque tava caindo muito, que tinha muita gente conectada. Aí eu tava usando o 4G, só que eu ficava entendendo